quer dizer que você curte cactos, suculentas, plantinhas. Seja lá qual o tipo de pau-brasil ou de matagal que você gosta, você já deve ter escutado falar da Era Venenosa. Essa personagem que é da DC Comics e ela vem sendo cada vez mais falada, principalmente pelo relacionamento que atualmente vem assumindo com a Harley Quinn. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Era Venenosa, dos quadrinhos até o filme. Isso é uma piada bem gostosa. Se você tá curtindo os nossos trabalhos até aqui, vai, se inscreve aqui pra gente bater esses 1000 inscritos. Também você pode fazer seus pedidos aqui nos comentários. Quem sabe seu tema não vira o nosso próximo vídeo, hein? Então, sem mais delongas, queridos, vamos logo que hoje tem muita coisa. Roda a vinheta. Poison Ivy, ou Doutora Pamela Isley, criada por Robert Knight em 1966. É uma personagem da DC Comics que tem uma característica de usar um colã verde e ser cercada de ramos de folha. Olha as trepadeiras, hein? Não tô sendo safada! Essa personagem apareceu pela primeira vez em Batman 181 como uma das mais inteligentes dentro do rol dos vilões do universo do Batman. Então Pamela não é apenas Pamela, mas sim Doutora Pamela Isley, uma cientista PhD em genética botânica, que podemos dizer que tem duas origens diferentes. Uma não é muito bem contada nos primeiros quadrinhos lá em 1966 e outra pelas mãos do nosso querido Neil Gaiman. Pamela Isley não é simplesmente uma vilã. Muitas vezes ela também assume o papel de anti-heroína em alguns quadrinhos. E o que isso significa? Que ela pode ser trabalhada de diversas formas, seja no tom meio anti-heroína, como na série de Harley Quinn, quanto também pode ser uma vilã, como lá em Batman, quando ela apareceu pela primeira vez e até hoje está lá nos arquivos do morcego como uma das vilãs mais perigosas e astutas do morcegão. O Robert Knight se inspirou, na verdade, em um conto que já existe para criar essa história. Esse conto conta a história de uma moça que cuidava tanto de plantas que ela acabou desenvolvendo uma genética de planta. E aos poucos ela veio se tornando um tipo de mutante botânica, digamos assim. E o Robert Knight também usou como inspiração para a parte física da Ivy Potion a Betty Page, que era na verdade uma modelo das revistas fetichistas da época de 1950 e que fez muito sucesso como sexy symbol. Não à toa a Era Venenosa é considerada uma das anti-heroína / vilãs mais sexys e atraentes e também letais do universo da DC Comics, só pra você ter noção. Como vários outros vilões de antigamente, a Era Venenosa também não teve necessariamente sua origem contada nos quadrinhos logo quando ela apareceu. Isso só veio acontecer no quadrinho Secret Origins número 36, que foi lançado lá em 1986. Então de 1966 até 1986 a gente não tinha noção de como é que a Era Venenosa ganhou os poderes de fato. E nesse quadrinho é mostrado pra gente a primeira origem. Nessa origem vai mostrar que Pamela, ela era uma criança muito inteligente e também tinha uma doença de pele. Ela vivia lá em Seattle com seus pais, em um ambiente nada agradável, pessoal, e nada saudável para uma criança, onde seu pai agredia sua mãe constantemente. Vivendo nesse lar de merda, ela acaba decidindo que quer ser uma cientista. Ela quer ser alguém na vida para sair desse inferno um dia. Essa mesma origem é complementada lá em Detective Comics 23.1, que foi lançado em 2013. Nesse quadrinho, há um complemento da história da Ivy Potion. Ela se torna uma PhD e acaba se apaixonando pelo seu professor cretino, que acaba fazendo a cabeça dela, se aproveitando do amor que ela sentia por ele. Ela acaba ingerindo por amor esses venenos e acaba tendo essa mutação genética, e no meio do caminho ela fica estéril, que é uma coisa que acaba assolando ela durante toda a vida, porque afinal, querendo ou não, ela tinha o desejo de ser mãe, mas acabou sacrificando isso por amor, mesmo que sem saber que isso iria acontecer no final. Pamela já trabalhou nas empresas Wayne como uma cientista genética botânica e acaba apresentando em um momento o seu projeto de toxina brutal ali que controla a mente das outras pessoas para o próprio Bruce Wayne. E ela nem imagina que ele é um morcegão, né? Ele vai lá e veta e fala: Mulher, tu tá doida, rapaz? Tu quer matar todo mundo? Ela fica extremamente venenosa. Que piada velha. E no surto violento, ela vai e pega toda a sua pesquisa, rouba a pesquisa e utiliza em si mesmo, ganhando seus poderes. Aos poucos, essa mutação começa a acontecer. Ela não acontece necessariamente de vez, tá, pessoal? Ela vai acontecendo aos poucos, começando com exalando feromônios tóxicos para outros humanos. Ela vai tendo mutações também e instabilidade de humor e de memória. Em alguns momentos, ela dá alguns apagões, ela tem uma bipolaridade ali no humor dela. Isso é comum acontecer durante a transição para a mutação da Era Venenosa.
Então ela decide abandonar sua carreira como pós-doutora. Eu fico a vida inteira tentando passar em uma faculdade. A pessoa é pós-doutora, abandona tudo e vai ser vilã lá em Gotham City. Tá bom, tudo bem, Cláudia. Eu já entendi, tá? Próximo, vai. Ela se muda de Seattle para Gotham City e vai lá infernizar o Batman. E ela, astuciosa, quase pegou o morcego no pulo do gato. Quando ela chega em Gotham City, nesse episódio aí, ela tenta roubar uma coroa lá que tava tendo uma festa de gala. Bruce e o velho Robin acabam impedindo ela. Inclusive, essa cena é uma das cenas retratadas no filme Batman e Robin, onde a atriz Uma Thurman, que aliás é a mãe da Robin de Stranger Things. Além disso, ela fez o grande clássico Kill Bill do Tarantino, pessoal, que é um clássico do cinema que você tem que assistir. A Era acaba dando um beijo no morcegão, que ela exala feromônios tóxicos e assassinos pelos lábios. Então ela dá aquele beijo fatal e a pessoa morre. Mas como o morcegão tem muito preparo, ele tinha ali nos seus lábios, ele e o Robin, os lábios ali de silicone, onde a toxina não tocou na pele, não foi absorvida e não aconteceu nada com eles. Assim eles conseguiram prender pela primeira vez a Era Venenosa. Ela vai passar vários anos no Xilindó, vulgo Asilo Arkham, que só serve pra um fim, pra todo mundo fugir de lá. E como a Era não perdoa ninguém, nem passa pano nem passa cera, ela consegue fugir do Asilo Arkham e vai pra uma ilha que ela considerava deserta, onde o humano ainda não tinha chegado. Onde ela passa lá vários anos vivendo tranquilamente, só ela e as plantas. Deu tudo certo, ela tava feliz, até que veio um capiroto de lá, soltou uma bomba na sua ilha, porque tava tendo ali um teste químico de agrotóxico, sei lá que era, que é das empresas UN. Acaba bombardeando essa ilha porque acha que não tinha ninguém morando, e a Era fica putaça. Partiu Gotham City, hashtag vingança. Porque ela viu que aquele teste era da responsabilidade das empresas Wayne. Chegando lá em Gotham City, é o episódio em que ela vai conhecer pela primeira vez a nossa queridinha, a rainha de Gotham, Harley Quinn. Que aliás a gente tem um vídeo aqui contando absolutamente toda a origem da Harley Quinn, dos quadrinhos até os filmes. Então clica aqui em cima nesse linkzinho aqui, ó. Depois que terminar esse vídeo, você já vai lá assistir o outro e dá aquele apoio pro nosso canal, porque isso dá um trabalhão. E não vá pensando que a Era Venenosa só tem o poder da gostosura não, parceiro. Porque a Era Venenosa é muito, muito forte sim. Ela tem o poder de criar vida a partir de qualquer tipo de matéria orgânica onde tenha um pouquinho de sol. Ela consegue fazer plantas crescerem mais rápido. Ela produz toxinas e feromônios que podem fazer um humano ser basicamente um escravo zumbi dela, se ela quiser. Além disso, ela tem resistência a qualquer tipo de toxina biológica. Algumas vezes a gente vai ver nos quadrinhos que Era Venenosa é uma personagem que beira muito ali a insanidade às vezes, sendo até muito sádica. Ela nutre esse ódio pela humanidade. Porque, afinal, os episódios da infância dela marcaram muito, pessoal. Quando ela era pequena, ela viu o rosto da mãe dela socado e ela nunca esqueceu aquele episódio. Além disso, pra completar a miséria, alguém deu aquele toque de dramaticidade ainda maior. Aí a gente vai ver que o pai dela matou a mãe dela e enterrou no jardim que ela mesma criou. Puta que pariu, que filha da... Isso criou um trauma absurdo e mexeu com a personalidade da Pamela, a ponto de fazer ela acreditar que a humanidade não merecia sua amizade, somente as plantas mereciam sua amizade. Apesar das suas histórias próprias não serem muito extensas e também terem um hiato grande entre uma história e outra, nós vamos perceber que essa personagem faz parte de diversos grupos importantes da DC Comics, como o Esquadrão Suicida, a Liga da Anarquia, a Sociedade Secreta das Supervilãs, Gangue da Injustiça e também os populares Aves de Rapina. Mesmo tendo esses títulos de peso e alguns não tão conhecidos, o mais importante pra gente aqui é chamado as Sereias de Gotham, ou também conhecido como Trindade do Mal, que é composto pela nossa rainha de Gotham, a Harley, a Mulher Gato e agora a Era Venenosa, pra complementar essa Trindade do Mal aí, que é o grupo das vilãs mais sexys, fortes, vilãs de Gotham City. Em 1997, nós vimos Era Venenosa ganhando umas telonas ali em Batman e Robin. Esse filme não é um filme que eu gosto muito, tem muitos defeitos que me fazem não gostar tanto dele, mas é uma obra pra quem curte o Batman que vale a pena você assistir, pelo menos por critério de conhecimento. Apesar da Uma Thurman ser extremamente talentosa, na minha concepção ficou meio caricato, assim como o personagem do Jim Carrey também nessa sequência de filmes aí. Então não é um personagem que me chamou a atenção, não é um personagem que me marcou
comum, mas é uma personagem que tem a sua relevância. Se ela nos quadrinhos não é tão reconhecida, nos games ela é uma das melhores personagens de se jogar, tendo ali uma jogabilidade ótima. É uma personagem que está muito presente nos jogos da DC. Quase todos os jogos da DC Comics vai ter Era Venenosa e ela vai ser uma personagem extremamente apelona, como a gente já sabe que ela é. Então, pessoal, ela não tem uma história tão longa assim, não é tão difícil de entender que Era Venenosa tem ali a mesma história, cada escritor que fosse escrevendo o quadrinho posteriormente e acrescentando um pedacinho dela. Eu espero que se você tiver gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal, cara, pra poder ajudar a gente a continuar crescendo. Isso aqui é bem complicado de fazer. Vai lá, deixa o super like. Esse é o seu canal, porque aqui você é escutado. Comenta aqui, faça o seu pedido. Que a força esteja com você do outro lado aí, Padawan. Até a próxima. Fui!